começar que acho que tem bastante coisa. Cirúrgica. Quando essa aula incompleta, eu só tinha coisas só bem simples de tetralogia de falo. Tetralogia de falo nunca foi um tema nesses anos todos aí que ficou sob minha responsabilidade. Então, demorei bastante. E quando eu acabei a primeira vez, eu falei, nossa, tem mais imagem de anatomia do que de eco. Aí eu pus mais eco, mas de qualquer forma, eu acho que o falou, para quem vai fazer o diagnóstico, precisa saber, né, que o septo infundibular, onde que ele está, as trabéculas, septo marginal, precisa saber os pontos anatômicos, senão não faz um diagnóstico correto, né, e passa a informação, que é uma coisa importantíssima além do diagnóstico, é o tratamento cirúrgico, todos são cirúrgicos. Né? Bom, então, cadê aqui, ó? Deixa eu pôr um apontador laser. Aí. Esse slide é para os pediatras entenderem o que a tetralogia de Fallot, achei muito interessante, foi até o residente da Cardio, na aula de eletrocardiograma, mostrou isso, tá? É de um site da Medicom. Então, as 4 coisas, né? A aorta cavalgando, está bem representado aqui. O cavalgamento da aorta, a estenose pulmonar, a hipertrofia do ventrículo direito e o buraco na bota, a comunicação interventricular, né? E é grossa, né? A bota hipertrófica. Então, ficou bem didático isso daí. Mas é só para ilustrar. De qualquer forma, essas ilustrações, inclusive, são as que estão no livro que o Talgueva é um dos, que eles são de Boston, né? Então, essas ilustrações, desenhos, elas são de Harvard, né? Tem desenhos de todas as doenças da mesma forma, são bem bacanas para a estrutura. E no livro tem comparativo o esquema com a peça anatômica, né? Então, está lá a comunicação interventricular com a destroposição da aorta, uma parte da aorta sai do ventrículo direito, o septo infundibular, essa é a coisa mais importante da tetralogia de Fallot, que a gente vai ver que tem, esse é um septo, a gente vai ter que ver a extensão dele, esse é pequenininho, tem septos de extensões mais longas, né? Nós vamos ver que a parede do VD tem trabeculações septomarginais, e a estenose valvar pulmonar pode ser de várias formas, assim como a estenose supravalvar pulmonar também pode ser em várias formas. Nas doenças mais graves, né, que a gente pode ter até elas nem conectadas ou uma delas sendo de outro local, né? E as coronárias, que vai ter algumas alterações de coronárias que nós vamos ver. Na peça anatômica está lá o átrio direito grande, aqui a gente vê tricúspide, ventrículo direito hipertrófico, tá? A CIV está aqui, já vamos vendo que a gente vai falando bastante de CIV no Fallot, a posição dela. A CIV do Fallot é uma CIV caracteristicamente de mau alinhamento, né? Porque ela foi decorrente desse desvio antero-superior do septo infundibular, né? Esse é o septo infundibular. Olha que ele está, o plano que ele está aqui cortado e o plano que está o septo trabecular, está praticamente 90 graus, né? Então, esse septo é o que estaria tampando aqui a CIV, então ele veio para frente, ele rodou, né? Assim como toda a região conotruncal do embrião, ela roda, né, no Fallot, no sentido horário, esse septo veio antero superior e abriu a CIV, trouxe a aorta para a direita e ajudou a obstruir a CIV. E aí tem o componente valvar, aqui é uma válvula bem espessa, muscular e infundibular, e aqui é o tronco e a pulmonar direita, né? A esquerda não está aparecendo aqui nesse esquema. Então, tem mais peça, porque eu acho que tem estruturas importantes que a gente vai ter que procurar no eco para falar para o cirurgião, né? Esse é um ventrículo direito aberto, né? A parede livre anterior foi retirada, a gente vê aqui o átrio direito, aqui a válvula tricúspide, né? Esse daqui é o que tem inserções no septo, é o folheto septal, né? Tá certo? O de baixo é o posterior, o anterior foi tirado aqui junto com a parede anterior, né? Então, aqui a CIV grande, 99% dos Fallots, a CIV é ampla, tá? Isso daqui, então, a gente vê, ó, válvula órtica, tá? Então, tem uma parte da aorta cavalgando o septo, então, o VD mandando sangue para lá. E esse é a estenose subvalvar, ó, esse é o septo infundibular, que desviou bastante, nesse caso, para cima e para baixo. As setas, ó, são estruturas importantes que aqui o cirurgião pode atuar bastante. Ó, são as trabéculas septomarginais. O que são trabéculas septomarginais? São estruturas normais que os bebês têm, que elas saem da parede livre e vão até o septo.
Tá? Só que não falou, olha a hipertrofia dessa daqui, ó, de todas elas. Né? Então, isso são locais onde o cirurgião pode ressecar e melhorar essa estenose aqui. Tá bom? Então, são estruturas importantes. Veja que a tricúspide muitas vezes tem essas inserções septais na frente aqui da CIV. E como que a gente está chamando essa CIV, nós vamos falar mais para frente, de perimembranosa com extensão para via de saída. É uma forma, mas toda a literatura de Fallot, a CIV do Fallot é uma CIV de mau alinhamento. Né? Na classificação nova, né, ela está lá como CIV de mau alinhamento também. Né? E ela tem porque existe uma pergunta, não é um defeito do septo membranoso, né? Na verdade, igual a CIVs perimembranosos comuns. É um defeito de rotação do septo conal, essa literatura, mesmo nos livros mais atuais, falam conal também, conal ou infundibular, tá? A causa dessa CIV é esse desvio anterior, não é a ausência do septo membranoso. Mas, de qualquer forma, existe continuidade da tricúspide com a aorta, e nós vamos ver em outro corte, ó. Aqui olhando pelo lado esquerdo, ó. Então esse foi tirado da parede livre do VE, esse é o septo interventricular do lado esquerdo. Essa imagem que o cirurgião não vê, mas o ecocardiograma a gente vê. O nosso corte para external eixo longo tradicional nada mais é do que isso daqui, ó. A gente tem átrio esquerdo aqui para trás, válvula mitral. Olha a continuidade, então, fibrosa entre o folheto anterior da mitral e o folheto o não coronariano, né? Que se continua aqui do folheto aórtico, tem essa continuidade fibrosa, assim como tem do lado de lá também a continuidade fibrosa do aórtico com o tricúspide, tá? Então, por isso que a gente pode chamá-la de perimembranosa, né? Com extensão para via de saída, porque, ó, esse aqui atrás é o septo infundibular. Ele devia estar aqui, ó, tampando isso daqui. Então, ele foi anterior e para cima, tá? Então, essa é a visão esquerda que a gente faz um corte semelhante no nosso paraesternal longitudinal. E aqui, essas três imagens, é muito interessante, é do site de nomenclatura, do ipccc.net, né, que a doutora Vera fala, são imagens para apresentação mesmo, tá? Esse site vai se unificar com aquele da Heart University, né? Então, em breve serão na mesma, essas imagens vão migrar para lá. Olha, foi aberto o tronco pulmonar, né? E olha a válvula pulmonar desse caso de tetralogia de Fallot. Muito espessado. Talvez aqui uma comissura, não dá para ver se do outro lado tem uma comissura. Nós vamos ver que essas válvulas podem ter ou não ter comissuras, sem comissuras, ou terem uma, ou terem duas, ou terem três, né? Tá? Bom, então vamos lá. Então eu fui ver o CID-11. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver o CID-11. Ele está no site da Organização Mundial de Saúde, tá? Ele tem, você vai clicando nas flechinhas, ele vai abrindo e ele vai abrindo descrição. Ele é muito extenso, mudou tudo, tá? Então a gente já pode começar a decorar que tetralogia de Fallot LA 88.2. Tem a descrição, que é tudo isso que a gente falou, ó. Grupo de malformação com atrioventricular é biventricular, né? Não contém conexão atrioventricular normal, né? Caracterizado por desvio anterior superior do septo, ó, de via de saída ou conal, né? Ou do seu remanescente fibroso. Por quê? Nós vamos ter aquelas CIVs duplamente relacionadas que não tem o septo infundibular, só tem ali uma coisinha fibrosa, né? Separa, isso estreita, né? Estenosa ou atresia da via de saída pulmonar. Então, estenose ou atresia da via de saída, o ventrículo direito e a CIV de mau alinhamento, tá? A origem biventricular da aorta tem sempre um defeito do septo, uma estreita estenose pulmonar e a aorta cavalgante, tá? E, frequentemente, hipertrofia do VD. Então, ele tem a descrição, e de cada um deles que você clicar, vai tendo a descrição. É bem interessante, esse ficou bem bacana. Então, por que eu pus aqui, na verdade? Porque a gente precisa até mudar para o próximo cronograma de curso, Camila, né, que está ajudando a organizar. Na aula de tetralogia de Fallot, faz parte a gente falar também da tetralogia de Fallot com agenesia, a gente chama de agenesia de válvula pulmonar, mas na nomenclatura tá síndrome de ausência, tetralogia falou com a síndrome de ausência da válvula pulmonar. Eu acho interessante o termo síndrome, porque o Ulisses sempre fala que o pulmão, né, tem alterações até da formação brônquica dele, quando falou com agenesia de válvula pulmonar, tá?
Tétala falou com atresia pulmonar. Tá? E veja bem que ele tem sídeos diferentes com atresia pulmonar e com atresia pulmonar e as famosas colaterais sistêmico-pulmonares. São as mápicas, né, que nós vamos ver. Tá? Então, acho que esse grupo de doença a gente deve colocar na mesma apresentação. Tá? E não igual está hoje. Hoje não está certo. Né? A gente colocou atresia pulmonar com CIV junto com a atresia pulmonar com septo íntegro, que são doenças diferentes. Tá? Então, por isso, acho que é o Luiz que vai dar atresia pulmonar com septo íntegro. Eu já vou hoje, né, falar uma coisa da atresia, falou com a atresia pulmonar. Tá? Tudo bem? Acho que a gente tem que ir se adaptando. Esse slide eu pus, né, porque a gente tem, né, assistindo aí com a gente vários níveis desde ecocardiografista já, né, trabalhando há bastante tempo até residentes da cardiologia, residentes do eco, então o pessoal, né, da enfermagem do centro cirúrgico, para ir se adaptando, se acostumando à nomenclatura que o ecocardiografista usa, né? Então veja bem, ó, aqui é um bebê onde a gente usa muito, a gente fala 4 janelas, mas em criança a gente não pode esquecer que tem uma quinta, que é a parasternal direita, tá? Externa, parasternal à direita, tá? Porque essa é um corte muito bom para a gente ver as veias cavas. Então, para a gente ver posição de catéter, principalmente, tá? Em lactentes, a gente consegue fazer isso. Depois o pulmão vai entrar aqui na frente, a gente não tem mais imagem aqui, tá? Mas em lactentes, em bebezinhos, a gente consegue fazer essa imagem das veias cavas chegando no átrio direito, ou parasternal direito. Tá? As 4 básicas, então, a subcostal, a gente fala muito subcostal, tem literatura que fala subchifoide. Geralmente o eco tem 2 planos da gente cortar. Ó. Olha aqui um coraçãozinho, está cortado o eixo curto, ou então um plano 90 graus disso que vai dar um eixo longo. Só a gente vira o transdutor daqui para cá 90 graus. O eixo longo vai sair forte de 4 câmaras, saída da aorta, saída da pulmonar. Isso fazendo varreduras, tá? No eixo curto, a gente pode começar a cortar desde o nível de músculo papilar, indo para a válvula mitral, aqui tem válvula órtica, válvula pulmonar, e chega naquele corte de veias cavas, que é semelhante a esse daqui. Tá? Então, são com angulações do transdutor, mantendo o mesmo eixo, a mesma angulação. Né? Quando a gente fala apical, a gente põe o transdutor na ponta, no ápice cardíaco, e daqui vai sair os cortes de 4 câmaras. Anteriorizando, a gente vê a aorta, que é 5 câmaras. Posteriorizando, a gente vê seio coronário. Girando esse transdutor 90 graus, ó, a gente vai ter as 2 câmaras e consegue ver a aorta saindo do pé. A famosa janela palisternal, que a gente usa muito para, né? Tem também da mesma forma, eixos curtos do ventrículo. Essa janela aqui, ó, é muito importante para o falô, onde a gente vê átrio direito, ventrículo direito e artéria pulmonar com a válvula órtica redondinha no meio, tá? Aqui eu não sei, pelo menos no meu computador, deixa eu tirar aqui que está a minha cara aqui. Aqui no eixo longo vai estar o parasternal eixo longo, que é muito útil, do VE. Angulando a gente faz o do VD e angulando a gente faz a via de saída. Então são esses cortes. Então o parasternal e o subcostal são importantíssimos para a anatomia do valor. E o supraesternal, arco aórtico, a gente vai ver a posição do arco aórtico, tá? A ramificação desse arco aórtico, como é que está. Ok? E dá para ver também a veia cava. Então, isso é só para ir o pessoal se acostumar. É da sociedade, da forma como a sociedade americana padronizou. Então, a tetralogia a gente falou. Agora vamos começar a fazer o eco, então. Se a gente começar a fazer o eco conforme a gente, né, por cardiopatia congênita, né, a cardiologia pediátrica a gente deve fazer, que é por análise segmentar sequencial. Então, eu coloquei, né, na verdade, esse livro também está muito bom. Esse pessoal aqui, o Seta, o Aiden, eles são lá de Minneapolis, eles são da Mayo Clinic, tá? Então, são os 2 livros bem bons. Um é da Mayo e o outro é de Boston. Como é que é o cito na tetralogia de falou? Geralmente é sólidos, tá? Na grande maioria dos casos. Como é que é a conexão venosa na tetralogia de falou? Geralmente normal. 10% dos casos de tetralogia de falou tem veia cava superior esquerda. Essa cava superior esquerda pode drenar no seio coronário ou diretamente no átrio esquerdo, tá? Quando ela não drena no seio coronário. A gente teve um caso, acho que a gente discutiu ontem, acho que foi aquele caso que o Ulisses bandou,
que tinha duas cavas superiores, a direita e a esquerda ia no átrio, no índice coronário. Septo atrial, 33% tem uma comunicação interatrial. Tem gente que chama isso, falou quando tem CIA, de pentalogia, né, que seria o quinto defeito. O forame oval perto, os menorzinhos, né? Conexão átrio-ventricular, geralmente concordante com duas válvulas, ou seja, normal. 2% das tetralogias de Fallot são associadas, frequentemente nas crianças com síndrome de Down, ao defeito do septo átrio-ventricular total, e geralmente é o tipo C de Raster. Tá? Esses numerozinhos aqui é bom vocês lembrarem, tá? Hoje, a Patrícia até queria que eu fizesse perguntas, mas eu falei, não, Patrícia, deixa a moçada descansar um pouco, mas as provas gostam muito desses números, tá? Eu não, porque é decorado, mas pelo menos para ter uma ideia, né? É pouquinho, né? Aqui já tem umas 10% já é mais, né? 33% já é mais. E o septo interventricular? Todos têm uma comunicação e, em geral, ela é chamada de mau alinhamento, tá? Na maior parte da literatura. Como é que é a conexão ventrículo-arterial? Apesar de ter aquele cavalgamento, a gente vai chamar de concordante, tá? Por quê? Por definição, é um cavalgamento de aorta abaixo de 50%. Se for acima de 50%, por definição de análise segmentar sequencial, a gente já vai chamar de dupla via de saída do ventrículo direito, porque a pulmonar está lá, a aorta está mais de 50% lá, tá? Do tipo Fallot, porque a CIV vai ser subaórtica e vai ter uma estenose pulmonar. A clínica vai ser do Fallot, só o grau de cavalgamento que é maior. E essa região de via de saída, ela tem uma rotação horária. A gente vai ver que a aorta e a pulmonar não estão naquela posição usual que a gente vê. Eu tenho um slide para mostrar. Tudo bem? E aí, continuando, os defeitos associados. Arco aórtico, em torno de 25% é à direita. E a gente também deve procurar a ramificação, os vasos da base, os vasos, né, principais desse arco aórtico, porque podemos ter também subclávia aberrante, tá? Lógico, quando ele é à direita, a subclávia aberrante vai ser à esquerda, né? Quando ele é à esquerda, é vice-versa, tá? Ducto arterial, ele vai ajudar, né, naqueles solos mais graves a mandar um fluxo pulmonar. Ele pode ser duplo, tá? A gente deve procurar ducto arterial duplo. E aqui uma dica. Se o arco aórtico é à direita, tá? Ou quando a gente tem um duplo, canal duplo, onde se origina o canal? Um deles, né? Na região proximal do tronco braquicefálico. Às vezes a gente fala que é colateral, mas a gente precisa saber que quando o arco aórtico está à direita, tá? Por quê? Quando ele está à direita, o tronco braquicefálico ele vai para a esquerda e está a carótida subclave esquerda. Então, quando é um canal só, ele vai se originar dessa origem proximal do tronco braquicefálico, que está indo para a esquerda e vai para a origem da pulmonar esquerda. Tá? As artérias colaterais sistêmico-pulmonares. Essas são as famosas MAPICA, né? Eu pus aqui a tradução para a gente sempre lembrar que M é de Major, Aorta Pulmonary Collateral. Tá? Isso daqui é mais comum na tetralogia, a gente falou com atresia pulmonar. Tem aquela regra anatômica, né? Quanto mais grave o Fallot, quanto maior a estenose pulmonar, né? Então vai ser menor a artéria pulmonar, mais chance de ter pulmonares separadas, mais chance de ter colaterais, né? Até aquele caso extremo que nem tem artéria pulmonar principal, só tem pulmão nutrido por as colaterais, tá? E artérias coronárias, ó, de 10 a 12% tem a alteração de coronária. E o mais comum, nós vamos ver uma tabelinha, o mais comum é a artéria descendente anterior, ou a interventricular anterior, né, se originando da coronária. Perguntinha também bem tradicional, né? Então, agora vamos lá, vamos avaliar a CIV. Ó, isso se você estiver, depois ele pode até comentar o que ele acha lá nas cirurgias, mas a gente no eco deve procurar outras coisas, que a gente acha que a CIV no Fallot é sempre igual. 74% das CIVs são todas são grandes, exceto 1% que é restritivo.
A gente tem pouquíssimos casos, né, de CV restritiva. O que restringe ela geralmente é tecido da válvula tricúspide, ok? Então, 1% só vai ser uma CV pequena. Então, aproveitando, como em 99% a CV é grande, a CV no falou não sopra, o fluxo pela CV do falou é laminar, muita não tem gradiente, o que sopra no falou é a estenose pulmonar, né? Então, essa CV tradicional, com mau alinhamento, né, é 74. A gente tem uma CV perimembranosa, mas que não tem uma continuidade fibrosa da aorta quadricúspide, porque tem uma pequena borda muscular separando, tá? 18%. 2%, igual a gente já falou, está associado. Aqui é uma associação de CIVs, né? Tem a CIV do falou, por causa do desvio anterior, e tem a CIV do defeito do septo atrioventricular. São CIVs geralmente muito grandes nesse caso aqui, né? Pode ser uma CIV de via de entrada, ó, isso é uma coisa que a gente precisa procurar o ecocardiografista, com straddling da tricúspide. O que é straddling, né? Para quem não faz a válvula tricúspide, ela se insere no VD, os papilares no VD. Straddling é quando ela tem inserções, atravessa a CIV e se insere no outro ventrículo, no caso esquerdo. Raro também em 1%. Tá? E a CIV pode ser duplamente relacionada. Duplamente relacionada é aquela que está entre a aorta e a pulmonar. Então, essa é aquela que o septo conal ou infundibular ou de via de saída é praticamente ausente, tem no máximo alguma coisinha fibrosa, né? E a válvula aórtica tem quase uma continuidade fibrosa para a pulmonar. Isso em 5% dos casos. Isso pode ser chamado, de até ter escrito aqui em vermelho, do falou do Oriente, porque ele tem uma certa prevalência lá no Oriente, em Japão. Tá certo? Bom, mais anatomia. Ó, reforçando então, tá lá a CIV com cavalgamento. Os bordos da CIV, ó. Borda superior é a válvula óptica, borda inferior é o topo da CIV, tá? Aqui, ínfero posterior, tem um pedacinho de tricúspide, né? Que é a continuidade da fibrosa da tricúspide, tá? Do lado de lá vai ser da mitral, tá? Olha o septo conal, tá? É que eles chamam de septo conal anteriorizado, tá? Obstruindo a via de saída. Olha a hipertrofia dessa parede do ventrículo direito, tá? E a obstrução. Esse é um corte muito interessante, feito na mesma coração, né? Porque é a famoso cavalgamento. A gente tem ventrículo direito, comunicação interventricular, ventrículo esquerdo e a aorta cavalgando. Tá? Aqui está praticamente 50%. Tá? E eu pus aqui, até para já mostrar para vocês, onde a gente mede essa CIV. Tá? Onde que é essa CIV? Né? A CIV está sendo vista aqui, tá, mas a gente mede, o epicardiografista mede, foi colocado como padrão, medir onde o cirurgião vai colocar o PET. O cirurgião vai fechar a CIV pelo VT, tá? E o objetivo é direcionar o sangue do VE para a aorta, né? Então ele fixa a placa no topo do septo e no bordo aqui entre o VD e a aorta, a raiz aórtica. Então a gente mede aqui, tá? Não é com válvula aórtica e não é com o lado de cá, tá bom? Então, olha que imagem interessante, né? Deixa eu só. É a mesma peça anatômica. Vou tirar aqui, está bem na minha frente as carinhas aqui. Ó, então, eu consegui um ecocardiograma ó, que praticamente ó, simulou, né, a mesma imagem daquela peça anatômica. Por isso que eu deixei aquela peça anatômica mais, né? Tá aqui as letrinhas, né? O que são as câmaras? Válvula tricúspide, ó, tá aqui válvula tricúspide, tá? Válvula aórtica. Ó, nós cortamos o VD e estamos vendo válvula aórtica junto com válvula pulmonar, porque a aorta está cavalgando, né? Que aqui válvula aórtica. E aqui infundíbulo, estenose infundibular. Olha a estenose infundibular, valvulinha. Opa, vocês estão me vendo? Acho que eu peguei uma. Pegar um pontador laser aqui. Aqui. Ó, a válvula pulmonar mexendo aqui, ok? No pontador laser. Põe o Doppler colorido, ó. Azul está fugindo, o transdutor está sempre no ápice do triângulo, né? Então o sangue está vindo para cá. Tá, ó, e está indo para o VE. Veja que não tem turbulência na CIV, é um fluxo laminar, então não tem sopro aqui. Onde tem turbulência que gera sopro é na estenose pulmonar. E nesse caso ela é na válvula
que é uma válvula pequena, espessada, igual a gente vai ver mais válvula. Tá? Na região subvalvar, ó, tem músculo, ó, esse septo ele é hipertrofiado, aqui as trabéculas septomarginais hipertrofiadas, tá? Além da lúcia estreita. O tronco pulmonar é fino, compara a raiz aórtica, o anel aórtico, com o anel pulmonar e o tronco pulmonar. Com lactente, essas coisas são mais ou menos iguais, né? E saindo para cá, a pulmonar direita, a pulmonar esquerda está num outro plano, não aparece aqui. Então, essa é a imagem típica do falou. Vista, então, para os ecocardiografistas, uma janela subcostal. Os residentes da cardio, como é que eu sei que é janela subcostal? Porque está o fígado aqui, ó. Isso aqui é fígado, certo? Olha que bacana essa outra imagem, ó. Também mostrando a mesma imagem que a gente tinha mostrado anteriormente, ó. O ecocardiograma faz essa imagem. Essa imagem pode ser feita na janela apical, anteriorizando, seria um apical 5 câmaras, né? Ou no subcostal também. Esse é um apical, ó, porque eu não estou vendo o fígado aqui. Então, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, a C e V. Veja que dá uma vontade de medir a C e V aqui, né? Mas a gente mede a C e V aqui. Tá? E aqui a outra. Aqui atrás, ó, tem um fluxo turbulento, tá vendo? Porque aqui a gente cortou um pedaço de artéria pulmonar. Mais para frente, acho que vai ter, isso era um ducto arterial, essa criança, na verdade, essa criança era com atresia, essa imagem de atresia, falou com atresia, essa criança estava tomando Prostin e esse fluxo turbulento vinha com um canal arterial grande. Eu botei a imagem do canal arterial dessa criança mais para frente. Tudo bem, essa IV do falou? Essa é a IV tradicional, né? De mau alinhamento. Então, ela se estende para a via de entrada, né? Para a via de saída, tá? Ela é uma CV subaórtica, mas vamos chamá-la de CV. A gente pode continuar chamando de perimembranósia com extensão para a via de saída, né? A Vera para assim também, ou uma CV de mau alinhamento, né? Do falou, da tetralogia que falou. Um outro corte que é muito importante para a gente ver a mesma coisa, vocês estão vendo a mesma coisa, só que parece que tombado, né? Porque essa é a janela parasternal, esquerda, né? Onde a gente vê, opa, esse nome está errado, tá? Isso aqui é VE, corrigido aqui. Foi colicopia, né? Então ficou o VE, o septo e o VD, tá? A aorta cavalgando, aqui está a CV. Repetindo, não, fluxo é laminar, não tem gradiente interventor. Nunca tem gradiente interventor, porque a CV é grande. Tá? O que vai mudar aqui é a cor, isso é uma coisa importante. Tá? Por aqui, a gente vai ver se o fluxo está indo azul, como está fugindo do transdutor, é do VD para o VE. Veja que não falou, vai praticamente direto do VD para a aorta. Né? Se fosse do VE para a aorta, seria vermelho. Vamos parar um. Aqui tem um vermelho bem rapidinho. Né? Então, esse fluxo está predominantemente azul do VD para a aorta. Ou seja, essa é uma criança que tem mais cianose. Aqui saturação de 98%, aqui saturação de 70%, somando e dividindo por 2, mais ou menos a média vai ser 80, 75, lá, 80, né? 85, tá bom? Então, nesse corte é que a gente é o melhor corte para a gente avaliar o grau de cavalgamento. Tá? A gente vê esse cavalgamento no subcostal, no apical, mas é nesse corte onde a gente faz fica bem paralelo aqui, deixa eu esconder essa letra errada aqui, e a gente dá o grau de cavalgamento. Se tem mais de 50% e tem também uma descontinuidade mitroaórtica, ou seja, tem tecido muscular entre o coleto anterior da mitral e o não coronário da aorta, aí com certeza é uma dupla via de saída do VD. Tá? Mais 50 e é um cono subaórtico. Tá? Às vezes a gente fica em dúvida porque cavalga um pouquinho mais 50% e é desse jeito aqui, ó, com continuidade, né? Tem fibrosa mitroaórtica. Tá? Isso não muda na clínica, né? Só muda em termos de definição da análise segmentar, o grau de cavalgamento. Olha que interessante, então, com o sentido do fluxo da CIV e o grau de obstrução da via de saída do VD, vamos chamar a via de saída do VD o subvalvar, o valvar e o supravalvar. Você vai ter a apresentação clínica, tá? Quando o fluxo é do VE para o VD, por que acontece isso? Porque a estenose pulmonar é discreta. Tá? Quem manda na clínica, no falou, é a obstrução da via de saída do VD. Tá? Então, vai ser uma criança com hiperfluxo, o sintoma dela vai ser insuficiência cardíaca, a gente vai chamar ela até de que falou.
quase praticamente sem cianose. Quando o fluxo é bidirecional, que é a grande maioria, né, dos nossos falôs, geralmente a estenose é moderada ou importante. A clínica, né, o raio-x é de hipofluxo. É uma cianose também, mas geralmente ela se exacerba durante, durante os esforços, né, ou o choro, né, da criança. Agora, quando o fluxo já é praticamente do VD para o VE, porque ou é praticamente fechada a via de saída, ou é uma estenose muito importante, então é um hipofluxo maior no raio-x, a cianose é mais grave. E essas são crianças. Veja bem, na tabela, né, na literatura, no livro da. Eu esqueci, não pus a literatura, mas é daqueles dois livros de seria uma criança mais propensa a ter crise hipoxêmica. Mas, quem que é mais propenso a ter crise hipoxêmica? Quem tem estenose muscular importante. Porque a crise hipoxêmica é dinâmica, é contração muscular intensa. Né? Ó, então, aonde que a gente vai procurar a obstrução da via de saída do VT? Região subvalvar. Então, nós temos que avaliar no ecocardiograma, agora para os ecocardiografistas. Isso são informações importantíssimas para o cirurgião. E é aqui que vai falar o futuro da criança. A gente sabe, se der para conservar o anel valvar, vai ser um pós-operatório tranquilo, na UTI vai ser uma criança que provavelmente não vai precisar de uma segunda cirurgia na vida dela, é outro follow-up, outro acompanhamento a longo prazo. Tá? Se tiver que fazer uma grande ampliação transangular, com placa, com PET, abrindo anel, insuficiência pulmonar livre, é um pós-operatório difícil, uma criança que vai ter limitações e vai ter que fazer uma nova cirurgia ou procedimento no futuro, com risco de arritmia, que é tudo que a gente já viu na aula de falou. Né? Então, isso é muito importante para o cirurgião já ir preparado, né? E para a gente conversar com os familiares. Subvalvar, a gente tem que analisar muito bem aquele septo conal, septo infundibular. O grau do desvio anterior e o tamanho do septo. Tá? A gente tem infundíbulos mais curtos e infundíbulos mais longos. O VD, ó, se tem banda anômala, às vezes, o falou é o que a gente chama de dupla câmara, né? A gente tem uma banda anômala e uma estenose pulmonar e fica uma câmara antes dessa banda de alta pressão, uma câmara no meio de baixa pressão. Né? A estenose infundibular não é uma estenose em túnel, igual é o mais comum, é tipo uma banda anômala com estenose valvar. E avaliar direitinho a parede do VD. Essas trabéculas para o cirurgião são muito importantes. Na válvula, fundamental então, diâmetro do anel. Tá? Então, em números, 5 milímetros, a score de menos 4. Tá? Então, a gente tem que pôr isso no laudo. Né? Isso a gente tem sempre que tentar avaliar. Eu estava procurando uma válvula pulmonar bicúspide, eu tenho uns artigos, mas eu não consegui achar essa semana. Eu tenho agora artigos em um monte de lugar, mas a gente tem quase 50% dos falôs, elas são bivalvuladas. O Ulisses deve estar ouvindo ainda, Ulisses, a doutora Vera ainda fala bicúspide. Até na aula de Epstein que a gente assistiu dela, ela falou as cúspides da válvula tricúspide, ela falou que não foi abolido totalmente, né? E ficou, né? Porque está de costume, mas válvula é o nome, né? Da nómina que foi colocada. Então, mas de qualquer forma, a gente está falando que em comissuras, tá? A gente pode ter uma válvula pulmonar sem comissura, com uma comissura só, com as duas, que seria bivalvulada, ou com três, que é trivalvulada. As válvulas geralmente são espessas, tem abertura em domos, que é resultante da fusão comissural, tem que ser uma boa avaliação, porque é aqui que vai dizer para a gente, né, basicamente, isso daqui é ressecável, né, isso daqui é ampliável, agora isso daqui vai ter que abrir anel se for muito ruim, né, tá? E aí aqui é que muda, então, o pós-POI e a longo prazo. Então, nós vamos ter que medir supraovar o diâmetro do tronco, número em milímetros de mercúrio Z-score e dos ramos. Essas estenoses podem ser localizadas, tá? Só no tronco, só na origem da esquerda, tá? E a confluência das artérias pulmonares, ó. Falou os mais graves, eles podem ter artérias pulmonares desconectadas e principalmente quando tem atresia pulmonar, não tem conexão VVT. Olha só, essa imagem também de anatomia, só para ver com a gente que faz eco, né, e os clínicos que estão indicando a cirurgia de falou, tem que ter em mente o que o cirurgião vai encontrar. Ó. E a gente tem que tentar preparar o cirurgião antes, tentar fazer o corte do eixo curto da válvula para ver isso. Essa é uma válvula sem comissura, ó, só um furinho. Tá? Essa válvula tem uma comissura, okay? Unicomissural. Essa tem duas.
Essa é a famosa bivalvulada, muitos falos, praticamente 50% são assim. E olha essa, apesar de ter 3 comissuras, olha o grau de espessamento, né? É interessante, a gente usa o ecocardiografista, a doutora Vera sempre fala que o termo displasia foi criado pelo ecocardiografista. A gente falaria que essa válvula é displásica. Em patologia, displasia vai para o lado da neoplasia, né? Mas é uma coisa que não é errado também, a gente pode continuar falando de válvula displásicas. Tá? Então a gente tem que ter em mente ó, que vai se encontrar um negócio parecido com isso. Né? Então vamos lá, vamos começar a fazer agora um exame com 4 câmaras. Então dica importante para quem for fazer prova, né? Principalmente no eco fetal. Isso não é eco fetal, isso é um corte apical de 4 câmaras de um bebê, mas as doenças conotroncais, falou é uma delas, dá 4 câmaras normal. Tá? Porque é uma doença de via de saída, não é uma doença de via de entrada. Concorda? O que essa imagem já tem? Já tem um pouquinho de aumento do átrio direito, a tricúspide com um escapezinho, a gente vê um azulzinho aqui. O vermelho é o via de entrada do VD e aqui é a mitral. Tá? Então, 4 câmeras que mostram só um aumento das cavidades direitas. Aqui não está muito bom para a gente ver a parede, a espessura de parede do VD. Olhem aqui, então, veja que é a mesma anatomia daquela primeira, tá? Que tinha peça anatômica ao lado, essa é uma outra criança, tá? E, então, vamos lá, ó. A gente vê, então, esse é o ventrículo direito, tá? A tricúspide está aqui. A gente vê a CIV, válvula aórtica, ao septo conal, infundibular ou de via de saída. Olha como estreitou. Tá? A válvula pulmonar está mais ou menos, ela está bem fraquinha, os ecos dela aqui, ó, nessa altura aqui. Então é um infundíbulo, a gente pode até medir esse comprimento para falar para o cirurgião, isso é um infundíbulo, não é nem curtinho, é um fundíbulo médio, né? Não é nem aqueles longos, né? Nós vamos ver, vai ter imagem do... Olha a trabeculação septo-marginal, tá? E aqui pela cor a gente vê ó, onde o fluxo turbilhôneo acelera, na via de saída do VD, fundíbulo. E no tronco pulmonar que é fino, ó. Olha o tronquinho pulmonar aqui, ó fininho, ó, compara a válvula órtica com válvula pulmonar, discrepância grande, né? E, de novo, não tem gradiente aqui, ó. O fluxo vai sem gradiente do VT para lá, praticamente. A imagem vocês já estão, ó, aproveitando aqui toda a cirurgia, o cirurgião fala retirado o timo. Essa imagem que parece um fígado, ó, na parte anterior do coração, isso é o timo. Veja que vem, esse timo é grande, ó, vem até aqui na frente do VT, ó, e lá na frente da artéria pulmonar. Ele é bem parecido com a ecogenicidade do fígado, ó. Então esse é um corte subcostal. Fígado inferior e timo anterior. Olha que interessante o eco. A gente está vendo a mesma coisa, só que pela janela parasternal. Tá? Olha o timo aqui, ó. Tá? A gente está agora na parasternal, então esse é o timo. Aqui é o septo infundibular, bem anteriorizado. Esse é o ventrículo direito, aqui é a válvula aórtica. Esse septo era para ele estar deitado aqui, ó, fechando a CIV, ó. Tá? Olha como ele foi para cima, ó. Ele saiu daqui e foi para cá. Então, isso obstruiu, estenosou a via de saída. Olha a válvula pulmonar aqui, pequenininha. Olha o tamanho da válvula pulmonar com o tamanho da válvula aórtica. Tá? Tamanho do tronco pulmonar. Pois aqui a gente tem bifurcação pulmonar, a cor ajuda a gente a ver onde bifurcou o pulmão. Tá? Essa é uma imagem de quem né, não faz eco, né, não, é mais difícil de entender o coração, tá? Mas é um corte passando pela válvula aórtica. Então a gente vai ter a válvula aórtica de cara, né, on face que fala, né? E a gente vai ver a pulmonar em eixo longo, né? Os vasos são, as vias de saída são cruzadas. Né? Então esse infundíbulo aqui, ó, ele aparenta ser mais longo, ó. Então, se o cirurgião precisar... Aqui, esse anel, provavelmente, isso com certeza é um Z-score menor do que menos 2. Abaixo de menos 2, abaixo de menos 3, com certeza vai ter que ser ampliado. Então, aqui ele vai ter que ampliar tudo. Ó. Isso aqui é ampliação igual a ampliação transanular. Abrir tronco pulmonar, anel, via de saída, ó, até aqui. Vai ser uma enorme placa, uma grande área de bebê sem contração, né? Aqui, ó, é a mesma imagem, onde a gente faz as medidas. Eu não acho que essa criança é outra. Que esse anel valvar está muito bonitinho, né? Aqui, ó. A válvula pulmonar, a gente mede o anel valvar.
Aqui está em diástole com a válvula fechada, porque provavelmente a imagem ficou mais bonita, mas a recomendação é medir anel das válvulas semilunares, das válvulas arteriais, na sístole, né? Sempre se mede anel valvar com a válvula aberta, tá? O tronco pulmonar, é que para aproveitar, né, a mesma foto para ver tudo, né? O tronco pulmonar, veja aqui, ó, ele tem uma cintura, ó, no centro, né? Geralmente a gente fala onde ele é mais estreito, né? E põe nos Z-score onde ele é mais estreito. A artéria pulmonar direita, até um calibre bom. Aqui tem, olha, vamos olhar aqui em cima. Tá por ordem aqui. Tá por ordem. 5,6 o anel. Em milímetros, 3 milímetros o tronco. Pulmonar direita, 3,6. Esquerda, 3,5. Tá? Então, nessa criança, precisa ver o Z-score desse anel, mas a gente pode falar para o senhor, não, vai ter que ampliar o tronco. Tá? As válvulas, provavelmente aqui vai dar um Z-score, não saber a idade da criança, o Z-score, mas com certeza tem que ampliar o tronco. O anel vai depender do Z-score. Parece ser uma válvula pulmonar mais, uma formação menor, com menos espessamento. Né? Então, são informações importantes que têm que ser relatadas no nosso relatório. Outra coisa fundamental, lógico, aqui, que é o gradiente. O gradiente a gente passa um Doppler contínuo, porque são velocidades altas. Ó, quanto deu essa velocidade de pico? Ó? Deu quase 5 metros por segundo, 4,9 metros por segundo. Tá? A gente tem uma curva bem branca, porque é um fluxo bem turbulento. Tá? E essa velocidade de quase 5 é 4 vezes V ao quadrado. Se fosse 5, 5 vezes 5, 25. 4 vezes 25 dá 100. Por isso que dá quase 100. Então, o gradiente de pico sistólico entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar é de quase 100 milímetros de mercúrio. Um gradiente muito alto, um VD que está com muita sobrecarga de pressão. Veja o que tem, eu achei muito feliz essa curva, provavelmente a criança estava respirando, a linha do Doppler saiu do alinhamento do fluxo valvar e pegou mais um alinhamento do fluxo infundibular, ó, e a gente pegou uma curva diferente, tá? Que tem um pico tardio. Se a gente observar aqui, ó, ela está escondida aqui também, ela está junto. O que é essa curva aqui? Ó? Essa é a estenose infundibular. Toda estenose de via de saída, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, como a estenose é por contração muscular, ela vai ser maior a velocidade no final da sístole, ela tem esse tipo de curva. Então, aqui a gente pode até falar que a estenose que predomina aqui, ó, é a fixa da válvula pulmonar, mas também tem uma estenose importante muscular. Isso aqui é muito dinâmico, né? Depende do relaxamento do ventrículo, tá? Das drogas que o remédio está usando, de frequência cardíaca, tá bom? Tem o gradiente, a gente fala muito do gradiente de pico, mas também pode, né? Se a gente escreve o médio também, o médio é de 65 nessa criança. Então, falou com uma estenose pulmonar muito grave, né? A chance dessa criança fazer crise hipoxêmica é muito grande, né? Ó, então eu pus para a gente ver a mesma imagem que dá o diagnóstico que tu falou, mas aqui não é para esofágico. Para quem assim tá, pô, como é que eu sei que é esofágico? Uma coisa que você procura na tela, um transferidor. O transferidor mostra o ângulo que a gente faz, o ângulo de corte pelo aparelho, mais ou menos 75 graus. Outra dica, que na pontinha aqui no vértice do triângulo é o lado esquerdo, porque o esôfago está atrás do lado esquerdo, né? Septo interatrial, lado direito, tricúspide, ó, de novo, ventrículo direito, CV, válvula órtica, septo infundibular. Esse é curto, ó. É curto, mas tem estenose. Olha o mapeamento de fluxo em cores, um fluxo turbulento, acelerado. Tá? Eu acho que eu pus uma outra imagem que dá para ver um pouquinho mais de válvula pulmonar. Veja que o esofágico vê muito bem o que é posterior, mas já fica um pouquinho mais longe do que é anterior, né? Nós estamos olhando do esôfago. A mesma imagem vista, então, pelo subcostal, pelo parasternal e pelo esofágico. Por que eu pus essa daqui, na verdade? Não sei se ainda tem alguém do centro cirúrgico aí, quando a gente projeta eu não consigo ver basicamente, mas vocês estão vendo umas bolinhas brancas aqui? Eu que tô aqui, aparecem Demarque. no tronco. Você está aí, Ulisses? Eu pus isso, ó, você está vendo, aparecem umas bolinhas brancas aqui. O que é essas bolinhas brancas no tronco pulmonar? Isso é ar. Tá? Isso foi no centro cirúrgico, 9h23 da manhã. Isso é o eco de entrada de pré-cirurgia, né? A criança já está anestesiada, antes de entrar em SEC, né?
Então, foi feito algum medicamento, algum soro que tinha ar. E ela está lá, ó, circulando ali na artéria pulmonar. Qual que é o problema disso em quem tem tetralogia de Fallot? Várias dessas bolinhas foram para a aorta. E aqui vai parar na carótida do cérebro. Tá? Então, Fallot é uma doença, assim como transposição, todos univentriculares, e não pode ter ar nas linhas venosas. Tá? Isso Porque eu senão... falo isso para os anestesistas 100% do tempo. O problema é que cada mês tem um residente novo lá. E eles têm até um protocolo que eles entregam para os residentes, explicando, ponta da seringa para baixo, aspira um pouquinho antes de injetar e tal. Torneirinhas bem fixas para não entrar ar, mas acontece, né? Numa criança, num adulto, né, ou numa criança mesmo, sem cardiopatia congênita, não tem problema nenhum, e algumas bolinhas que isso vai ser absorvido nos capilares pulmonares. Né? Agora, quando tem shunt direita e esquerda, ou univentricular ou transposição, isso vai para a circulação sistêmica. Né? O que acontece... Bom dia para todo mundo. O que acontece lá no CAT, o que eu vejo que mesmo que o anestesista tome cuidado em fazer a deaeração da ponta da seringa, às vezes a própria aspiração do medicamento ou da diluição, ele faz de uma forma rápida e fica. Aí quando você está com o eco transesofágico junto, você inevitavelmente vê as bolinhas chegando no átrio. Então, isso daí eu acho que é muito importante. Eu não fazia parte da aula, mas eu selecionando, eu achei essa imagem, eu vi aqueles branquinhos, eu falei, não, eu acho que é sempre bom, né, Ulisses, a gente reforçar essas coisas. E eu queria aproveitar essa imagem, ó. Fiquem em mente esse fluxo pulmonar. É ruim, tá, gente? Né? Olha, aqui é em vermelho o sangue que está indo, né, do VD para a aorta. Aqui já está estreito. Olha esse infundíbulo, como ele na sístole, ele fica bem pequenininho. Tá? Aqui pela cor a gente visualiza isso melhor. Mas eu vou mostrar um caso aqui, é outro caso quando eu for falar de acompanhamento intraoperatório. Vocês vão ver, aquela criança, ela estava em crise hipoxêmica na indução anestésica. Vocês vão ver como é que fica esse infundíbulo aí numa crise hipoxêmica. Tá terminando a parte que ele falou, tá? Agora já vamos para o final. Anomalia de coronária não falou. Igual eu falei, de 10 a 12%. Normal. O que é normal? Coronária direita, coronária esquerda com DA e CX, tá? Não tem nada passando na frente do infundíbulo, ok? C direito, C esquerdo. No máximo tem uma artéria conal, tá? Que é o primeiro ramo da direita, a artéria do cônus, né? Essa artéria, em alguns casos, ela pode ser aumentada de tamanho maior. Isso pode atrapalhar. Então, é um padrão normal com artéria conal grande. Isso pode atrapalhar porque se o cirurgião tiver que fazer aquela ampliação transanular, essa artéria pode estar na frente do tecido muscular que ele vai ter que ressecar. Aí tem que ver outras técnicas. Se bem que isso aqui é só um ramo, mas toma cuidado que a artéria do nosso sinusal também pode estar por aqui. Né? Aí o cirurgião, depois o Ulisses pode dar mais alguma informação. 3% das tetralogias de Fallot, então não é 10%, tá? Pegadinha, né? Coronária descendente anterior saindo da coronária direita, 3% dos Fallots, tá? Então, 88% é normal, 6% é só uma conal grande, 3% é a DA, a DA não sai da CX, aqui só CX, aqui é a direita e daqui que sai a descendente anterior. Qual que é o problema? Para ela ir no subinterventricular anterior, ela passa na frente do infundido, essa artéria o cirurgião não pode cortar. Então, é um infarto anterior externo. Olha que interessante que a gente precisa tomar cuidado. 1,8% dos casos podem ter duas descendentes anteriores. Tá? Uma sai normal do tronco esquerdo e outra sai aqui. Ó, e elas vão correr junto. A gente pode ter um ósseo único de coronária à direita, então vai ter tudo saindo daqui. Isso é gravíssimo, né? Daqui, se você não cortar, corta o tronco da artéria da coronária esquerda. E aqui é um ósseo único à esquerda, onde a direita que vai passar na frente. Então, aqui é 0,2%, 0,3%. Tá? Então, essa daqui é a mais comum, mas é só em 3%. Tá? 88% vai ser o padrão habitual. E aqui é uma imagem nossa. Tudo que eu não pus identificação são imagens nossas. Tá? Aqui é o seio coronário direito, aqui é a aorta, né? A raiz aórtica. A coronária direita. Veja que está um pouquinho rodado, né? Geralmente a gente vê a coronária direita na coração normal para cá. Por quê? Igual eu falei, existe uma rotação no sentido horário da região clônico-frontal. E sai um vaso daqui, ó.
Esse vaso, a gente precisava ver se a DA, se ver a CX, se a DA está lá, mas isso poderia ser também uma artéria do cônus, né? Uma artéria conal grande. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente está procurando na tetralogia de falou, se não sai nenhum vaso importante, passando na frente do infundíbulo, que está mais ou menos nessa região aqui, saindo da direita, indo nessa região. Tá? Aqui, ó, é a rotação do infundíbulo. Ó. Num coração normal, você tem a aorta está aqui e pulmonar, anel valvar pulmonar está aqui. Ó. Você passar um eixo entre as duas válvulas, é esse daqui. Isso gira, ó, sentido horário, no falou fica assim. Ó. Então, a gente precisa tomar cuidado na nossa descrição do eco, porque tem uma padronização de a gente pôr que a aorta pulmonar está anterior à esquerda e a aorta posterior à direita. Muitas vezes não falou, não é isso. Ó. É a aorta à direita e pulmonar à esquerda, por causa dessa rotação. Tá? Bom, agora só algumas palavras, tá? De tetraplegia, a gente falou com atresia pulmonar, também chamado de falô extremo, tá? Olha o esqueminha bonitinho lá de Boston. O que muda aqui? Aqui dentro é a mesma coisa, as imagens do eco são as mesmas, CV, cavalgamento e hipertrofia, só que não tem fluxo VDTP. Essa atresia é de grau variável, tá? Tanto atrésico ou hipoplasia da artéria pulmonar. Pode ser infundíbulo atrésico totalmente, o septo conal infundibular, ele praticamente anteriorizou tanto que ele grudou na parede livre, não tem nem infundíbulo. Atresia da válvula, a atresia da válvula é em 100%, todos têm atresia da válvula, não existe tecido valvar, tá? Atresia de um segmento curto do tronco, aí você vai ter geralmente pulmonares boas e geralmente isso é suprido por um canal arterial, tá? Teoricamente seriam os que a longo prazo têm uma vida melhor, só que a curto prazo é uma doença totalmente dependente de canal arterial, precisa de prostaglandina e pleura, né? Quando tem umas artérias pulmonares boas e a atresia é de válvula e de um segmento curto do tronco, tá? Porque ele vai ter confluência pulmonares boas e canal tem que ser bom. Tá? Pode ser atresia de um segmento mais longo, às vezes nem tendo a pulmonar intrapericárdica e às vezes até com pulmonares desconectados. Tá? Então, isso é o que está tudo escrito aqui. Arca aórtica direita também, olha que bacana. Aqui está representado, olha que bonito esse desenho. O arca aórtico à direita, 25% dos casos. E olha as grandes colaterais sistêmico-pulmonares asmáticas. Tá? Vamos lá. Eu pus peça anatômica, não aguentei não pôr peça anatômica. Por que eu pus essa peça anatômica? Olha como o cirurgião vê uma atresia pulmonar. Ó. Aqui tem um cordão fibroso. Ó. A aorta está aberta, só tem tampa, tirou uma tampa do VD, né, para a gente ver a parede. A aorta grande, pulmonar pequena, então são doenças, né, o falou tem aortas grandes, pulmonares pequenas. Aqui é o tronco pulmonar. Olha o que ele está apontando, um shunt, e acho que vocês nunca viram isso. Eu vi um só na vida de Waterstone. O que é o Waterstone? Waterstone, ó, tem um buraquinho que fibrosou, né? Que foi fechado, né? Ou espontaneamente ou na cirurgia, morreu, não sei como é que foi fechado aqui. Conectando a aorta ascendente com o pulmonar direita. Aqui está o tronco, pulmonar direita passa aqui atrás. Esse é o Waterstone. Aqui está mais de perto, ó. Tá? A aorta faz uma janela, a aorta pulmonar, só que na pulmonar direita, né? Olha que bacana, ó. Essa peça está bem bonita, né? Cavalgamento, a gente não mede a CIV aqui, tá? A gente mede a CIV aqui, ok? E atrésico, ó. Tá? Aqui só tem, por fora, às vezes até né, o cirurgião vai ver algum tubinho, mas por dentro a gente vê que não tem sangue, tá? Tudo bem? Então essa é a imagem anatômica da atresia. Essa daqui eu deixei ela para a gente ver as marcas, tá? Veja bem, ó, aqui, ó, colou total o septo conal, o infundíbulo está fechado, não tem fluxo. Então, na atresia pulmonar não tem fluxo VDTP. Então, o infundíbulo totalmente fechado, atresia de válvula, só que tem artéria pulmonar, né? Nesse caso, aqui à direita, no asterisco, à esquerda, eles cortaram quando foram dissecar, só dá para ver a origem dela. Ó, olhando por trás, como que serão essas mápicas, né? Que acho que só o cirurgião e o patologista vê ela, e o radiologista. A aorta descendente, nós estamos olhando por trás. Traqueia com bifurcação.
Como nós estamos olhando por trás, aqui é o lado esquerdo e aqui é o direito. Esse arco aórtico desce à direita da traqueia, tá? Então, o arco aórtico à direita. E olha as colaterais sistêmico-pulmonares asmáticas, ó. Olha as flechas, todas essas flechas estão indicando artérias colaterais sistêmico-pulmonares. É isso que o doutor André que está aí. Aqui que a gente precisa da doutora Mariana Rodrigues, do doutor André. O eco, eu vou mostrar a imagem para vocês do eco, mas a gente não vê os trajetos para onde elas vão. E essas artérias têm que ser muito bem estudadas. Por quê? Por exemplo, essa artéria colateral aqui está irrigando esse ápice pulmonar. Está mandando sangue para cá. Uma pergunta que o André precisa responder, porque muitas vezes a ressonância, a tomografia não consegue. Esse ápice pulmonar tem artéria pulmonar verdadeira, essa criança, do tronco, da artéria pulmonar direita, sai o ramo para o ápice pulmonar, então pode ser ligada essa artéria ou não. Essa artéria que irriga sozinha isso aqui vai precisar ser unificado, ou o Ulisses explicou a diferença de unifocalização e na outra cirurgia. Então, o estudo das colaterais e da distribuição da árvore pulmonar é fundamental na conduta cirúrgica dessas crianças, tá? Aqui, ó. Esse eu deixei para o pessoal do eco e para os nossos residentes verem. Olha a data ali, é de 2012, tá? Em 2012, acho que tinha muita gente, há 8 anos atrás, os mais novos estavam na faculdade já. Como que nós, ecocardiografistas contratados, a gente não tinha residente do eco, preparávamos os casos clínicos. A gente montava os vídeos. Por que a gente fez isso? Vocês vão ver que não dá 1 minuto e meio e a gente mostra todo o eco. A gente pegava os videozinhos que vêm picotados, a gente tinha um programinha, era o Windows Movie Maker na época, hoje tem vários, né? E você grudava eles e recortava o que você não queria. Para que isso? Por quê? O colega nosso, o Dr. Marcelo e a Ana, que foram para o Sick Children's, quando eles voltaram, igual o André falou do Sul, reunião de caso clínico, 10 minutos para apresentação, 5 minutos para discussão, vamos para outro caso. Então, para o eco ser rápido, não dá para abrir sistema, fechar sistema, internet caiu. A gente monta, ó. Veja bem, ó. Dá uma olhada nesse vídeo, como é que a gente fazia. Subcostal, apical, eixo parasternal, eixo longo com a CIV, eixo curto, arco aórtico com um fluxozinho. Isso é um Blalock que eu vou parar para mostrar para vocês, o fluxo do Blalock. E as medidas da pulmonar. Acabou o eco. Aí tem todas as informações que o ecocardiografista precisa falar na reunião para passar para o cirurgião. Veja bem, essa é uma reunião não didática para explicar as coisas, para cirúrgica, tá? Então vamos devagar. Ó, cadê a minha marquinha aqui? Aqui. Bom, aqui tudo bem, é um 4 câmaras, aí já dá para ver a CIV. Olha lá, o fluxo, ó, vermelho e azul, então é bidirecional. Agora, esse caso, gente, aqui, ó, não tem, é atrésico, ó. Não tem fluxo do ventrículo direito para pulmonar. Apesar do fluxo ser bidirecional, falou com atresia pulmonar. Não tem conexão VD-PP, ó. Olha lá. Não passa sangue, ó. Olha o septo. Opa, olha o septo infundibular. Deixa eu voltar. O septo infundibular praticamente colado, ó. Olha lá. Aqui, ó. Septo infundibular praticamente colado na parede. E não tem nada de válvula, tá? E veja bem, o que vocês acham dessa criança na UTI? Ó, chamaram para fazer um eco. Ó. Isso é interessante. Ó. Chamaram para fazer o eco na UTI. Criança chegou no centro cirúrgico a 1h da tarde. Estava saturando 90%. Falou com a atresia pulmonar que fizeram um Blalock. Que de repente, saturação de 50%, 40%. Ali a gente começa a ver um azulzinho, ó, de onde está saindo o Blalock, que ali é tronco braquicefálico, origem do tronco braquicefálico. Ó, olha só o fluxozinho, vocês estão vendo a fumacinha? Tá? Tronco braquicefálico, carótida esquerda, subclave esquerda. Vamos indo um pouquinho para frente. Aqui, ó. Esse é o Blalock. Olha lá. Gente, o fluxo do Blalock não pode ser laminar nunca, né?
Ele está estreito na anastomose proximal e estreitíssimo na anastomose distal. Se é trombo, né? Se for cirurgia hoje, provavelmente trombo. Vamos continuar aqui, ó. Ou acotovelamento, mas acotovelamento parece que não. O fluxo laminar de Blay aqui, ó. Está na origem do tronco braquicefálico esse Blay aqui, ó. Olha aqui ó, como está estreito. Essa criança não é agudo, tá? Eu só simulei agudo para vocês. Quando forem fazer um eco lá no UTI, ver um fluxo laminar, ou a criança está chocada, né? A pressão está de 4, 5 na aorta, não vai ter pressão aqui também, né? Vai ter gradiente, vai ter fluxo turbulento. Ó. Essa é velocidade muito baixa de Blay. Olha lá, laminar praticamente. E olha a velocidade. 1 metro por segundo dá um gradiente de 4. Aqui só tem duas opções, né? Ou o Blay que está fechando, né? Ou a criança está chocada. Isso se for um PO agudo, né? Essa criança é uma criança crônica que foi para uma discussão de caso para discussão cirúrgica, né? E era um Blay que estava estenosando cronicamente, né? E com essas pulmonares aqui, se a criança tiver mais de 1 ano, ou no Z-score lá, provavelmente vai ganhar uma operação de rasteio. Né? Então, vejam bem, são todas informações importantes para diagnóstico e conduta. Né? Olha lá. Então, como é que é a suplência de fluxo pulmonar? Quando tem artéria pulmonar confluente, geralmente é por um canal arterial grande, tá? Essa daquela primeira criança que eu falei para vocês, que tem uma turbulência na artéria pulmonar, e com essa conformação que é um canal vertical. O canal normal, que já foi falado nas outras aulas, o canal de fetal normal, ele é horizontal. Tá? Canal vertical, em forma de vírgula ou de J, esse aqui devia estar até tomando prostín, porque está muito grande. Né? Isso é típico de uma circulação desde a vida fetal, uma circulação pulmonar dependente do canal arterial. A gente vê isso no feto, é igual prostaglandina quando nasce e cirurgia de Blay. Tá? Ó, outras formas de suplência. Aqui já é ruim, né, gente? Ó, uma aorta grandona. Essas são as mápicas, ó. É assim que o eco vê. Uns vasinhos, saindo, pode sair da crosta aórtica, pode sair da aorta descendente. Ó, aqui tem múltiplas pequenas. Só dá para a gente falar isso. Tá? Essas são as artérias colaterais sistêmico-pulmonares. E olha esse caso aqui, ó. Tem uma que sai daqui de baixo da aorta descendente. Tá? Então, o eco, a gente consegue falar se tem ou se não tem. Se dá para falar se são múltiplas, se é uma, se são grandes ou pequenas, mas tomo e CAT nessas doenças, né? Fundamental. Por último, falou com a genesia de válvula pulmonar, em inglês, eles usam o termo ausência, né, de válvula pulmonar. Na verdade, existem brotos embrionários da válvula, existem como se fossem verruguinhas na anatomia, né? Então, tem só os brotinhos, não se formou os folhetos. O anel é estreito, por isso estenose. Pode ter estenose infundibular também, mas essa é uma doença diferente. Você tem, por dois motivos, você tem lesão de jato. Estenose bate jato na artéria pulmonar, ela dilata na sístole. Como não tem válvula pulmonar, sangue tem insuficiência importante, livre. Então, vai e volta. Você tem a pulmonar fica dilatando e encurtando, dilatando e encurtando. Então, são pulmonares aneurismáticos, muito grandes, e também existe nessa doença, por isso que é uma síndrome, uma doença de parede, né, de artéria, por isso que ela dilata tanto, tá? E existe também uma doença de brônquica, né? E são crianças desde a vida fetal, com brônquios comprimindo o pulmão. Então, dependendo do grau de dilatação de artérias pulmonares, desde a vida fetal, você vai ter comprimento pulmonar maior ou menor, tá? Pode ter insuficiência cardíaca fetal nesses casos aqui. Ó, uma imagem, essa foi até o Luiz me mandou ontem, caso recente, nosso, desse ano, ó, fevereiro de 2000, que eu não estava achando as minhas imagens. Veja que é a mesma imagem do falou, ó, septo, a CIV está aqui, o septo infundibular anteriorizado, não tem grande estenose pulmonar, a gente vê brotinhos de válvula pulmonar, é um anel praticamente, tá? Com umas verrugas, parece umas verruguinhas só, mas não tem folheto, então tem insuficiência livre, ó. Vai em azul e volta em vermelho, ó. Vai e volta. Aqui está sopro e vai e vem. Igual de dupla lesão aórtica, dupla lesão pulmonar, importante, tá? Uma outra imagem, mais ou menos
A mesma coisa, aqui dá para ver a carbonar direita dilatada, a esquerda também está aumentada. É a mesma imagem de um falou, só que não tem folheto vulvar, é uma estenose por anel. O Doppler, então você tem uma estenose no fluxo sistólico, aqui deu uma velocidade de 4,6, gradiente de 86, e volta a uma insuficiência livre, não tem folheto vulvar. Então, estenose, insuficiência, vai e volta. Então, olha só o arco aórtico, e o que chama a atenção nessa doença, desde o raio-x na clínica da criança, dilatação, olha a artéria pulmonar direita, essa daqui, a artéria que passa embaixo do arco aórtico, um aneurisma, na verdade. Né? Imagina a compressão brônquica, a compressão de pulmão desde a gestação. Olha só, tudo que a gente falou está aqui, isso daqui, na verdade, eu deixei para a doutora Bianchi e para a Gabi fazerem o nosso protocolo de eco no pré-operatório de falou. O protocolo do eco, do acompanhamento transesofágico, intraoperatório transesofágico. E aqui um caso, só para exemplificar. Então, no eco esofágico, vocês já viram essa imagem, então, ó, certo? Você vê com 2 ventrículos, a aorta cavalgando, fluxo em vermelho indo do VD para a aorta. Eco esofágico, está aqui o transferidor, está aqui a átrio esquerdo. 125 graus é a via de saída do VS, corte, né? Mais ou menos 60 graus, é a via de entrada do VD. A gente vê aqui a CIV. Olha o fluxo pulmonar. É essa corzinha. Então, aqui a gente tem septo infundibular praticamente grudado na parede. Essa é a criança que eu falei para vocês anteriormente, para comparar aquela cor com essa cor. O tanto de sangue que está indo para esse pulmão, essa criança fez crise hipoxêmica na indução anestésica. A gente está cansado de saber por quê, né? Essa criança, ela precisa de resistência alta na aorta. Se você dá vasodilatador sistêmico, rouba o sangue para a aorta em vez de ir para o pulmão. E se ainda está taquicárdica, estenosa, né? Adrenalinas, catecolaminas estenosam mais isso daqui. Olha só o pouquinho de sangue pulmonar que tinha. Tá? É um jatinho, uma chama de vela. Né? Olha que interessante, olha como o ecocardiografista sofre. Ó. A entrada em bomba foi feita às 8h38, tá? 2015, hein? 8h38. Saída de bomba, 12h49. Tá? Não é só o cirurgião que fica lá horas, não. O ecocardiografista também fica. Esse é um pós-operatório, olha que bacana a saída de SEC. Ó. O septo interatrial está fechado. A gente vê uma turbulência aqui, né? Uma fumacinha no átrio esquerdo. Provavelmente, talvez ainda tinha uma cânula em sangue um pouco turbulenta. A cânula da capa superior talvez ainda estava, né? Estava saindo ainda de sangue. Mas aqui é para a gente avaliar a contratilidade, tá? Ótima contratilidade. Veja que o VD, a parede, a espessura continua, né? Mas como ele diminui de volume, aqui tem todas as condições de volume que a criança está saindo de SEC, né? Ele tem uma cavidade menor, está de volume menor. Tá? Mas a contratilidade ótima do VD e do VE, esse é um dos objetivos do eco intraoperatório na tetralogia que falou. O outro objetivo é ver como é que ficou o PET, tá? VD, VE, ACIV com a OTA. Veja bem que a placa é colocada do lado do VD. Essa placa está até um pouquinho... geralmente a gente vê placas um pouquinho mais na ponta, aqui mais para cima, tá? E mais um pouquinho para cá. Essa ficou um pouquinho mais para o VD mesmo. Talvez, né, era um VD muito pequeno, com dificuldade, porque pelo tamanho de horas, realmente foi uma saída difícil de fechar, tá? Mas o importante é a gente ver se a placa está bem estruturada, se não tem shunt residual com o Doppler, ok? E contratilidade. Isso são as coisas. E o fluxo da via de saída que nós vamos ver. Essa é uma imagem que a gente pega aqui, ó. Deixa eu até parar. Essa é aqueles CIVs residuais que o cirurgião nem gosta que a gente fala. E realmente a gente nem precisa falar, porque isso daqui, ó, tá vendo esse jatinho azul? Na verdade, esse jatinho azul é onde ele passou o ponto, né, no músculo, ó lá. Isso não é uma CIV residual. Realmente isso é trivial, né, igual a gente brinca no centro cirúrgico. Se eu for passar uma agulha, né, no músculo, tem o diâmetro da agulha, o diâmetro do furinho que vai ficar, isso vai fechar sozinho. Isso não é uma CIV residual, tá certo? Mas veja que o Doppler é bem sensível para poucas coisas. Há um escape tricúspide. Então, isso é sístole, né? Tricúspide está fechado, é escapezinho. E está aí a pequenininho o fluxo pelo ponto de sutura. Né? E olha o fluxo
Você lembra que a gente nem via? Agora é um fluxo sem gradiente, tá? Um fluxo laminar. O vidro ainda está pequeno, né? Precisa ajustar a volemia. Aqui está a placa que fechou a CIV, né? Foi ressecado aqui. Tem pouca placa de ampliação de septo aqui, né? E tem uma discreta insuficiência pulmonar. Ó, vou mostrar. Tem um azulzinho ali. O pessoal que faz eco já viu, mas deixa eu parar. O vermelho, ó, não tem estenose na via de saída, tá? Opa. Insuficiência pulmonar. Isso. Diástole. Olha lá. Já tinha discreto de uma insuficiência pulmonar. Provavelmente aqui foi feito só uma comissurotomia e uma ressecção de infundibular de via de saída, tá? É isso daqui que a gente sempre gosta, né? Que não faça aquelas ampliações transanulárias com insuficiência pulmonar livre. Esse pós-operatório, apesar de, né, talvez intensivistas vão ficar preocupados com o tempo de SEC, né? 3 horas aqui de mais, né? Foram 4 horas aqui de SEC para você ver, né? Isso aqui é de tempo de eco pré e pós. Tá? Talvez o risco de CIRS e tal, mas a longo prazo essa criança vai ver. Pós-operatório tardio, a gente vai ver no eco as coisas importantes para o prognóstico da criança. Tamanho e função do VD, que a gente sabe que isso eles morrem de arritmia ventricular e morte súbita quando tem disfunção de VD, tá? Função do VE, estenoses ou insuficiência da válvula pulmonar e a insuficiência tricúspide. Outras coisas que o PO tardio tem. Aneurismas da via de saída, esses locais que tem placa, tá? Pode ficar alguma banda moderadora e ter esse VD com dupla câmara, tá? Dilatação da aorta, tá? E regurgitação aórtica. Como os operadores falou, às vezes eles ficam ainda com uma raiz aumentada. Muitos até vão normalizando isso com o crescimento da criança, tá? E hoje, atualmente, o eco também serve esofágico para acompanhar esses implantes de prótese valvar transcatéter. E, por último, realmente, o diagnóstico fetal. Isso é feto. Essa imagem meio assim granulada, porque provavelmente é uma gestante obesa, né? 4 câmaras normal. Então, dica de novo, tetralogia te falou, 4 câmaras normal. Agora, na via de saída, ó, num 5 câmaras, a gente já vê a aorta, fluxo aórtico cavalgando, ó. Sai do VE e do VD. Então, tem 2 dicas para o diagnóstico de falô no eco fetal. Número 1, CIV com cavalgamento de aorta, essa imagem aqui. E, número 2, pulmonar menor do que a aorta. Já que essa imagem de via de saída, ó, que a gente até vê nesse caso um pouquinho de septo infundibular desviado, não é muito fácil de fazer no feto, né, dependendo da posição dele. E o principal, outra dica importante para os clínicos, por pior que seja muitas vezes o falô, não tem turbulência, não tem gradiente. Aqui, ó. Olha só, é um pouco fluxo para a artéria pulmonar, aqui está a valvulinha, mas não tem gradiente, tá? Os bebês, os recém-nascidos com falô, muitas vezes eles nascem sem sopro, tá? Por quê? A CIV não sopra, que é grande. O fluxo, a estenose infundibular, ela vai piorar, esse músculo vai se hipertrofiar com o crescimento. O bebê tem resistência vascular pulmonar alta, então, todos os motivos para não ter gradiente aqui, tá? Então, não espere aquele fluxo turbulento no fetal para fazer diagnóstico de falô. O diagnóstico é feito aqui, ó, na CIV que cavalga, e nos 3 vasos, um tronco pulmonar menor do que a aorta. Aqui a aorta mediu 9,2 e o tronco pulmonar 4,5, metade. Tetralogia de falô. Tá? Esse é o eco da tetralogia de falô. E, para terminar, sou uma criança em 2012. Essas fotos foram fornecidas, né, enviadas pela mãe, tá? Tem autorização para a gente passar. Na nossa UTI 2012, ainda hospital de base, né, se eu não me engano. Biombos na UTI. Aqui que estava na UTI, tá? Pós-operatório, seu curativo. E depois, em 2017, ela manda a foto dele lá acho que era de outro estado, até ou de outra cidade, pelo menos, lá no parquinho brincando. Esse é o objetivo, né? Do tratamento cirúrgico das cardiopatias congênitas, é devolver as crianças para suas famílias em condições, né? Com qualidade de vida o melhor possível. Tá bom?